A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia para você que está em casa, aonde você se encontrar nesta manhã, no dia de hoje, que a mão do Senhor seja sobre sua vida, sua casa, a sua parentela de perto e de longe. Bom dia também para meus amigos, os que me seguem aqui através do canal, meus familiares, meus amigos em Cristo Jesus, que o Senhor seja sobre vocês, te dê dia de paz, o dia com a graça do Senhor, com equilíbrio, com estratégia, com sabedoria, te dando vitória. Amém? 1 Reis 19, para nossa meditação, versículo 2. Então Jezabel mandou mensageiro a Elias dizer-lhe: assim me faça os deuses e outros tantos, se de certo amanhã a estas horas não puser tua vida como a de um deles. Ou seja, o profeta Elias, depois de profetizar em Israel sobre os 3 anos e meio de chuva, depois que ele se esconde, ali o Senhor esconde ele em Querite, depois ele vai para Sarepta abençoar a vida daquela viúva devido à seca. Capítulo 18, o Senhor já ordena que Elias se apresente diante de Acabe, né? Ou seja, tem um tempo em que o Senhor preserva o servo do Senhor, ele sustenta, porque Deus, quando ele esconde alguém, ninguém acha, e ele também sustenta. Quando Deus manda, ele se responsabiliza. Tem tempo para tudo, né? Então chega o tempo também que o Senhor manda que o profeta se apresente. No capítulo 18 ainda, o profeta desafia os profetas de Baal, né? Os 450 profetas. O Senhor desce fogo sobre aquele altar, mostrando que é Deus de Elias, é o Deus que responde a oração, é um Deus vivo, é um Deus que ouve, né? Que ouve a oração do seu servo, um Deus que é vivo e eficaz. Ele se apresenta diante daqueles profetas, e depois da morte desses profetas, agora vem Jezabel, uma mulher sanguinária, maligna, filha de Belial, perversa, uma mulher que era realmente do mal, e ela gostava de ser assim, né? Então esta mulher causou medo ao profeta Elias, porque é normal, a gente vai dizer, um profeta, um homem desse como Elias, com medo de uma ameaça, era natural, porque a vida do crente não é fácil, a vida do servo de Deus são de lutas, temos nossos dias maus. Jesus está conosco, nos dando vitória em tudo, mas como a parte é carne, né? Nós temos a nossa matéria que é carne, então Elias se sentiu ameaçado, ele sentiu com medo daquilo ali, naquela situação, também cansado, porque não é fácil, irmãos, não é fácil fazer a obra, não é fácil servir, não é fácil a gente se dispor, né? Porque vem os levantes, vem as perseguições. Veja que esse homem era um homem muito usado por Deus, mas era um homem que estava ali sendo ameaçado, perseguido. Então a vida dele não era fácil. Chega um momento que ele está cansado, e esse momento chega para todos nós, e nós estamos cansados de lutar, cansados de tanta coisa, dos dias maus, né? É tanta luta. Mas quando Jesus chama, irmãos, quando Jesus ele sabe que o crente é fiel, que ele tem compromisso com Deus, Deus também tem compromisso com ele. E o Senhor é aquele que conhece quando a gente está cansado, mesmo a gente sem força, mesmo a gente desanimado, mesmo a gente fazendo que nem Elias, querendo se esconder, né? Não querer mais lutar e dizer, não, chega, foi só até aqui, né? Muitas vezes a gente está esgotado, dizendo, não, eu não consigo mais, eu não vou mais entrar nessa guerra, eu não vou mais orar, eu não vou mais falar nada, porque já tenho eu tentado muitas vezes, eu falo de Jesus, eu me esforço, e quanto mais eu me esforço, mais eu só vejo a situação assim, é tanta luta, é tanta perseguição, dentro de casa, é no trabalho, é onde você tiver que tem as lutas, mas é assim mesmo, irmãos, porque a nossa vida, ela é dessa forma que o Senhor nos chamou para vencer, né? E ninguém vence sem luta. Tem que ter, para ter vitória, tem que ter luta, né? Para ter vitória tem que ter luta. Veja o nosso Senhor Jesus, o que ele passou enquanto estava na terra, as perseguições, a rejeição. Muitos daqueles que estavam ali dizendo que adoravam o Senhor, que seguiam Jesus, foram os mesmos que estavam ali dizendo crucifica, crucifica. Enfim, o nosso Deus, ele venceu, ele também vai nos dar suporte para vencer. Mas aqui no versículo 3 do capítulo 19 vai dizer
que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Bezeba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto no caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Pediu-lhe em seu ânimo a morte e disse-lhe: já basta o Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Está vendo, irmãos? O desânimo daquele homem era tão profundo que ele desejou a morte dele. Ele diz: olha, chega, Jesus, eu não sou melhor do que ninguém. Tire a minha vida porque eu não aguento mais. Né? E quantas vezes, irmão, a gente não está assim, né? Pela misericórdia, dizendo: Jesus, tire logo a minha vida, me prepare, me guarde, porque eu não estou mais suportando tanta luta. Né? Mas Jesus, irmãos, ele nos escolhe, sabe bem a nossa estrutura. Né? Não era tempo de Elias querer parar, não era tempo de Elias querer desistir, porque Deus sabe quando a gente está fraquinho, Deus sabe quando a gente está cansado, mas ele chega com uma palavra de ânimo, dizendo: se levanta e come, porque não é tempo de você querer parar, né? Não peça a morte não, porque a morte não vai chegar, porque para tudo tem um tempo, e ainda há caminho para você caminhar nesta terra. Deus vai te dar força para você vencer esta dificuldade, essa batalha dos dias a dias, porque cada um tem as suas. Ele diz: eu não sou melhor do que meus pais, eu não sou melhor do que ninguém. Porque às vezes, irmãos, a gente até pensa assim, que nossa luta é maior do que a de fulano. Realmente, muitas coisas acontecem, né? Para cada um, Deus tem uma cruz, vamos dizer assim, que cada um, o Senhor chamou a um propósito, e Deus conhece que a estrutura do meu irmão talvez não seja a minha, então para uns Deus dá mais, para outros Deus dá menos, conforme a estrutura, mas não é algo que venha a nos matar, porque o Senhor conhece, Ele sabe que nós somos pó e cinza, né? Que o que tem de melhor em nós é Jesus, a força que há em nós é Jesus na nossa vida, mas às vezes também a alma está ali, cansada, o fardo é pesado, as lutas é pesado. E quando Jesus chama para ser coluna dentro de uma casa, quando Jesus chama para servir, né, de uma forma diferente, aí a cobrança é maior, porque quanto mais é dado, mais é se cobrado, mais Jesus garante a sua vida. Ele garante o seu sustento, ele garante que ele é força na sua vida. Ele diz: olha, levante e come. Se levante, viu? Você está cansado? Mas Jesus tem uma ordem para você nesta manhã: se levante, vença esse cansaço com Jesus, vença essa dificuldade, esse desânimo com Jesus, porque o inimigo das nossas almas, ele não tem poder sobre nós, ele se levanta, mas ele cai, porque o nosso Deus é quem nos guarda. E olhou, e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, bebeu, e tornou a deitar-se. Veja que o cansaço dele era tão grande, ele estava tão desanimado, que mesmo o Senhor mandando um anjo ali falar com ele e levar o alimento, ele come, ele se alimenta e permanece da mesma forma. Olha, se levante, se alimente desta palavra hoje, receba a palavra. Mas não é para você ficar parado, não é para você se posicionar. Se levante, homem de Deus, mulher de Deus. Porque Jesus não te chamou para você ficar parado, você ficar aí acomodado, com medo de enfrentar dificuldade, porque talvez você já teve muitas decepções no seu meio, você já teve muitas desilusões, mas o Senhor nos convida a olhar somente para Ele nesta manhã. Não olhe para o gigante que está do seu lado, nem para a dificuldade que está te arrodeando. Olha para Jesus, porque Ele está dizendo para você nesta manhã: se levante e coma. Eu sou o pão na vida. Eu sou o alimento que você necessita nesta manhã. Eu estou te dando força, meu filho. Eu estou te dando alimento para te sustentar de pé e você caminhar. Teve que ele recebe e se deita. Oh, meu Deus. Quantas vezes você vai esperar Jesus falar com você? Quantas situações você ainda vai, Deus vai ter que permitir na sua vida para que você entenda que Ele te quer de pé. Não é tempo nem de morrer nem de parar. E não adianta você pedir para morrer, não, porque quando Jesus chama, Ele tem uma obra para fazer através da nossa vida, nem para morrer nós presta.
e nem para parar presta, porque quando você pensa em parar, fica ali o Espírito Santo te inquietando ali, ó, na sua mente, no coração, queimando, dizendo, se levante, faça alguma coisa, porque eu te chamei para você trabalhar, para você servir. E quem é chamado para trabalhar não tem condição de ficar parado não, porque fica doente. A alma adoece, a mente adoece, o corpo adoece, e Jesus está dizendo, eu tenho comida para você hoje. Coma e beba, porque o caminho ainda é longo. Aí aqui na Bíblia diz, ó, o anjo do Senhor tornou segunda vez. Olha como nosso Deus, ele é persistente conosco. Ele não desiste de você não, viu? Não pense que ele vai desistir não, porque ele não desiste de você não. Você vai fazer o que Deus está mandando você fazer. Você vai viver o que Deus determinou na sua vida, que ele vai cumprir na sua vida. Tem promessas de Deus na sua vida para ser cumprida, mas precisa que você se posicione. Homem, se posiciona. Não olha para a dificuldade, não. Jesus é contigo. Ele está dizendo, meu filho, eu te sustento. Eu tenho um caminho, mas eu vou andar contigo nesse caminho. Eu não vou te deixar sozinho nem um minuto. Aí diz aqui, ó, pela segunda vez, irmãos. Olha, nosso Deus é maravilhoso. Ele é paciente, ele sabe a nossa dificuldade. Ele sabe que nós temos dificuldade. Então, ele ainda fica ali esperando. Né? Ele chega, ele fala conosco, ele usa na palavra, ele usa um profeta, ele usa de qualquer forma para a gente entender que o Senhor tem algo na nossa vida, que ele nos chamou, que ele nos vê, que ele está vendo a nossa situação, como o Senhor manda o próprio anjo levar o alimento e ele ainda come e se deita. Aí o Senhor fala com ele pela segunda vez. Olha, Jesus não vai desistir de você não. Você pode até querer desistir da caminhada, desistir de Jesus, mas eu quero lhe dizer que Jesus não vai abrir mão de você. Jesus não vai abrir mão de você. Não adianta você querer parar, pedir a morte, dizer que não vai mais se levantar, que não vai mais fazer isso nem aquilo outro. Jesus não desiste de você. Ele está dizendo nessa palavra, meu filho, eu sei a tua dificuldade, mas eu não desisto de você, eu não abro mão de você. Você chorando, gemendo, de todas as formas que você tiver, eu irei fazer na sua vida aquilo que eu já determinei. Olhe, coisa boa. Que maravilha do céu. Muitas vezes nós queremos desistir do plano de Deus. Mas quem é que pode fugir da mão do Senhor? Quem é que pode fugir do querer do Senhor? Aí, segunda vez, o anjo chega ali, tocou e disse, levante e come, porque muito comprido será o caminho. Coma. Você está vendo? Que no meio do caminho nós vamos ter muitas fases, vamos ter muitas dificuldades. Muitas vezes é um problema diferente do outro, mas tem as dificuldades, tem as pedras, tem os espinhos, mas Jesus está dizendo assim, ó, durante o caminho eu vou te dar sustento. Eu garanto o teu sustento, meu filho. Eu garanto a comida, mas a posição é tu. Se levante. Ele garante o sustento, mas você tem que querer. Se levante em nome de Jesus nesta manhã, se levante, Deus é contigo, receba ânimo, força da parte do Senhor para você caminhar e viver o que Deus já tem preparado para você. Não desista. Ele diz, meu filho, o caminho ainda é comprido e tu está pedindo para morrer. Tu nem começou ainda, tu já está pedindo para morrer. A única garantia que Deus está te dando, olha, a garantia, eu serei contigo. Eu estou contigo. Jesus está garantindo que ele não vai te deixar só. Ele também está garantindo o pão e a água, que é o Espírito Santo, é a presença dele, é a direção dele, é a palavra dele lançada sobre a sua vida. Aí aqui no versículo 8, levantou-se, foi e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Veja, 40 dias. Aquele alimento sustentou Elias 40 dias e 40 noites. Tá vendo, irmãos? Nosso Deus, ele é sustento para nós. Só que a gente tem que estar sempre buscando esse alimento. Não pode deixar a fonte secar de maneira alguma. Tem que estar sempre repondo, sempre se alimentando da palavra, na oração, indo para os cultos, para a igreja do Senhor, dando ouvido à direção de Deus, obedecendo ao Senhor, porque nós temos sustento da parte do Senhor. Aí agora no versículo 9, depois de tudo isso, eita, olha, nosso Deus, ele é muito paciente conosco.
Porque se fosse na nossa natureza humana, nós já tinha pegado uma pessoa dessa, sacudida assim, ó. Pegado assim no gogó, sacudido, e dizer, meu filho, se acorde que eu tô falando contigo. Né? Mas Jesus não, é paciente. Oh, se levanta, meu filho. Eu tenho pão, eu tenho comida. O caminho é longo, eu sei que é. Tem dificuldade, meu filho? Tem, mas eu vou estar contigo. Eu vou dar força para você se manter de pé. Eu estou garantindo, pelo menos, o sustento. A presença de Deus é contigo. Veja a paciência desse nosso Deus. Ele conhece, irmãos, que nós somos assim, cheios de defeito, dificuldade. Mesmo assim, ele nos ama e nos escolhe. Aí diz aqui, ó, no versículo 10, e ele disse, e tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram seus concertos, deixaram os seus altares, mataram os teus profetas, escaparam e fiquei só. Ele estava se sentindo só. Minha vida para me tirar. Agora busca a minha vida. Ele estava se sentindo só, não tinha mais ninguém, os profetas tinham sido mortos, né? E agora o que resta é a minha vida e estão me buscando. Aí, olha, irmãos, veja quando a gente dá mais atenção à perseguição, o gigante, os mensageiros de Satanás, que vem as vozes contrárias, vem o ser humano, que o inimigo também usa para atingir a nossa vida, mas veja que quem estava falando com ele era Jesus. Dizendo, meu filho, se levante, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou o sustento. Meu filho, eu estou contigo, eu te dou ânimo. Mas o que é que ele estava ali? Atento à ameaça. Ele estava atento à perseguição, ele estava atento, ele estava se sentindo só. Ele estava se sentindo só. Né? Jesus com ele ali e ele se sentindo só. Né? Mas nós não estamos sozinhos, não. Quando a gente pensa que está sozinho, que às vezes vem esse pensamento que a gente está só, que Jesus não está nos vendo, porque tanto sofrimento, porque eu estou passando por isso. Mas você não está só, não. Jesus está aí com você. Ele está aí contigo, viu? Ele está aí contigo e ele está falando com você nesta manhã, porque muitas vezes Jesus cessa a fala dele ali, ele dá o silêncio. Aquele silêncio mata um, mas ele está trabalhando. Mas tem um momento de Jesus falar, e ele está falando contigo nesta manhã. Ele diz, se levante, porque o caminho ainda é longo e não vai parar e não vai morrer, porque eu sou dono da vida e não é tempo. Né? E quem é que vai contender contra Deus? Aí aqui, ó, no versículo 11. E ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Elias, depois de tudo isso, entra numa caverna e para tirar Elias ali, aí Jesus manda fogo, manda vento e nada. E nada. Porque Deus sabe como falar com o ser humano, né? Tem hora, irmãos, que Deus fala no fogo, Deus fala no vento, Ele fala da forma que Ele quiser conosco. Mas na Bíblia vai dizer que passou tudo isso, ó. Passou vento, passou fogo. E Jesus não estava ali, porque o Senhor, Ele sabe como falar com cada um de nós, né? Muitas vezes não é a gente ali tentando forçar, tentando jogar na cara o seu problema, para que você se levante, mas Jesus, Ele sabe falar com cada um de nós e tocar no nosso íntimo, na nossa alma, no nosso coração. A Bíblia vai dizer que Jesus não estava no fogo e nem no vento, mas agora vem uma voz mansa e delicada que fala com Elias diferente. Mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele a voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido muito zeloso, né? Ele disse, eu tenho feito a obra, eu tenho te servido, né? Mas agora os filhos de Israel deixaram os concertos, derribaram os altares e buscar a minha vida. Ele estava ali, né? Falando para Jesus o seu problema, né, o seu medo. Então, irmãos, conte para Jesus o que é que está passando na sua vida. Não se esconda, não fica aí dentro do seu quarto, muitas vezes o quarto espiritual se trancando aquele sentimento, se alimentando de embaraço, se alimentando de decepção. Não fique desta forma, não, porque Jesus está aí contigo, dizendo, meu filho, me conta, se abra comigo, veja que
que Elias, o Senhor fala com ele com uma voz delicada, e Elias, novamente, ele está ali batendo na tecla, né, o seu problema. O Senhor querendo que ele saísse para fora, o Senhor querendo que ele se animasse, o Senhor querendo que ele saísse daquela situação, e Elias sempre ali em cima do problema, revendo o problema, né? E Jesus, ele tendo misericórdia e paciência para com todos nós diante das nossas dificuldades. E Elias não sabia, irmãos, que Elias tinha um longo caminho. Lá na frente, Elias ia ungir outros homens de Deus, né? Ele ia ungir outros homens de Deus. O Senhor precisava de Elias, dele de pé, porque a obra que o Senhor tem na sua vida é uma obra muito grande. Jesus pagou um alto preço por você. Ele morreu na cruz do Calvário por você. O Senhor tem obra específica que Ele colocou na tua mão e confiou. Homem de Deus, mulher de Deus, se levanta em nome de Jesus. Coma e beba desta palavra. Jesus está dizendo para você que Ele é contigo. Ele sabe a tua dificuldade na caminhada, mas na caminhada Jesus diz, eu tenho sempre um pão, eu tenho sempre uma água, eu tenho sempre uma voz delicada para falar com você. Jesus, Ele sabe como tocar no nosso íntimo. Não se deixe ser abalado pelas frustrações da vida, pelas decepções da vida. Eu não sei o que aconteceu na tua vida para você querer parar. Eu não sei o que está acontecendo contigo. Se é uma luta espiritual, se é uma enfermidade, se é uma decepção com alguém próximo. Eu não sei, mas Jesus está te dizendo nesta manhã, meu filho, minha filha, eu sou suficiente na sua vida. Eu sou o teu sustento. Sou eu, minha filha, que garanto o caminho que você vai passar, porque eu já te escolhi e não abro mão da tua vida. Você não vai morrer e você não vai parar, porque Jesus está te dando força hoje para você se levantar em nome de Jesus. Se levanta, coma e beba e se levanta para vivenciar o que Deus já tem pronto para fazer na tua vida. Amém? Receba a palavra porque é de Deus, guarde, pratica ela, se levanta. Vence esse desânimo, vence esse medo, vence esse cansaço, se levanta, toma posição, porque muitas vezes é espiritual sobre a tua vida, para você parar, aquele desânimo que quer matar a gente, quer nos sucumbir, viu? Mas em nome de Jesus, você se levanta hoje, em nome de Jesus, porque Deus é maior. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.